Rapaz, mas olha só que coisa interessante! A editora Comic Zone está lançando Aleftal, o trabalho de Jodorowsky, e que vem no formato de ônibus. Essa série, originalmente produzida nos anos 80, ali na Metal Hurlan, teve originalmente 8 volumes, sendo que os 7 primeiros teve o trabalho do Arno, ali o artista Arno que fez a arte deste trabalho. Infelizmente ele veio a falecer de forma precoce, e aí a gente teve a sequência aí, o último álbum, né, dessa série, produzido pelo Alcovial, trabalhando ali junto com o Jodorowsky. Falar do Jodorowsky é sempre uma coisa muito específica, muito particular. O Jodorowsky, ele tem um jeito de escrever, ele tem uma forma de desenvolver os trabalhos dele que realmente é único. Assim, você não encontra outra pessoa fazendo na mesma pegada, na mesma abordagem do Jodorowsky, de modo que ele trabalhou com diversas temáticas e histórias das mais variadas, western, quadrinhos de crime, quadrinhos mais relacionados a questões políticas, mas existe um detalhe importante sobre o Jodorowsky, que ele sempre tem algumas marcas que são muito características, muito perceptíveis e muito presentes em todos os seus trabalhos. E eu tive a oportunidade de ler o Aleftal na completude, e eu vou comentar com você aqui então qual é a minha impressão deste trabalho, que já carrega estas marcas que eu estava falando do Jodorowsky no nome. Aleftal, né, são 2 letras ali do alfabeto hebraico, e você sempre encontra estas referências filosóficas, culturais, xamânicas, referências à psicanálise, referências à mitologia. Isso está sempre muito presente na obra do Jodorowsky, assim também como elementos relacionados à sexualidade e principalmente violência, que neste trabalho estão mais comportados, tá? Existe ali muitas cenas de combates e tal, a violência é presente nesse trabalho sim, mas diferentemente do que a gente vê em outros momentos, a violência, né, produzida pelo Jodorowsky nos quadrinhos de uma forma muito visceral, muito expositiva, muito explícita, não é o que acontece nesse trabalho. A gente vê algo bem mais contido nesse sentido. O artista Arno é muito influenciado pelo trabalho do Moebius e também pelo trabalho do Hergé, e isso fica claro em vários momentos, especialmente a influência do Moebius, em como ele trabalha com vários detalhes na construção dessa arte e também com cores muito chamativas, vibrantes, que lembram vários trabalhos aí produzidos pelo Moebius. Esse trabalho ele se encaixa na categoria de espada e feitiçaria, e sim, essas duas coisas estão bastante presentes ao longo de toda a história. A gente acompanha o Aleftal passando por várias experiências iniciáticas, né? Eu já vou comentar mais um pouquinho sobre isso quando for falar do roteiro, mas diferentemente daquilo que a gente considera uma espada e feitiçaria mais clássica, como no caso dos quadrinhos do Conan, aqui você tem um elemento muito forte também de retrofuturismo, no sentido de que vamos vendo reinos ali que se parecem algo da Renascença, da Idade Média, mas misturado também com um mundo cheio de naves, robôs, máquinas espaciais e tal. Então, nesse sentido, ele se aproxima nessa construção de lugar, de mundo, né, do Aleftal. Ele se aproxima mais de um Star Wars do que propriamente de um Conan. Na história nós vamos conhecer essa criança que nasce ali de um casal que vive numa vila e tem toda uma tradição, né, do relacionamento deles, no momento que eles vão se casar e tal, e acontece uma invasão ali, eles acabam sendo capturados porque existe uma busca de várias máquinas ali pelo tal fluido vital, né, eles sugam isso da vida das pessoas. E a gente vê que nessas condições o pequeno Aleftal acaba nascendo, e ele nasce sem os braços e sem as pernas. Então ele é chamado pelas pessoas de uma forma obviamente depreciativa de verme. E logo no começo a gente vê que ele vai ser criado pela Myrna, que é uma espécie de um animal ali, um gato, parece ser um gato, e que acaba tendo contato com esse fluido vital, e portanto a Myrna fica um bicho super esperto, assim, fica bem inteligente e capaz de cuidar do Aleftal. Então é um quadrinho que tem muito desse elemento da aventura, da jornada, mas com aquela forte dose Jodorowsky, porque o Jodorowsky ele tem muito isso, né, nos quadrinhos dele, o personagem sempre em busca de algo, de autoconhecimento, de aprendizado, de se libertar das amarras da consciência racional, e isso tudo é abordado extensivamente no quadrinho. Só que tem um
detalhe interessante nesse trabalho, que é o fato do Aleph Tal estar sempre em busca de alguma coisa, ele está num processo iniciático, então tem um determinado momento que ele, por ser, digamos assim, produto de uma profecia, de que ele vai trazer paz aos reinos e tal, a gente vê que ele vai nessa busca e ele vai ganhando membros, né, à medida em que ele vai passando por processos iniciáticos. Ele consegue ter uma perna, hora aparece o braço, hora ele até perde. O olho dele é arrancado em determinado momento, então ele sofre mutilações e implementos, vamos dizer dessa forma, ao longo da sua jornada. E sempre isso vai acontecendo, principalmente em momentos que ele está frente a uma situação de aprendizado, frente a uma situação onde ele precisa abrir uma porta para passar para um outro nível de consciência, de entendimento. Então o Aleph Tal, à medida que ele vai avançando pela sua jornada para se descobrir, para ser essa pessoa que ele precisa ser, ele vai encontrando companheiros, amizades, vai formando ali uma trupe e sempre vai passando também por várias provas para atingir os seus objetivos. Agora tem uma coisa muito interessante na construção desse roteiro do Jodorowsky, que nós conseguimos perceber todos esses elementos, né, dessa grande jornada, a jornada do herói, esse grande aprendizado, essa passagem por vários níveis para o autoentendimento, e à medida que isso vai acontecendo, o protagonista vai ganhando também novos poderes, novas capacidades, ele vai descobrindo que ele tem, digamos assim, novas skills, novas habilidades que vão se desenvolvendo, ou ele vai aprendendo isso, ou ele vai desenvolvendo ao longo da jornada. E aí fica uma coisa curiosa, é que em determinado momento da leitura do trabalho, você esquece de por que ele está fazendo aquilo. E isso fica muito claro ao longo da história que é proposital. O Jodorowsky, ele coloca no roteiro objetivos que o Aleph Tal precisa alcançar, mas estes objetivos nunca são a coisa mais importante da história. Não é, por exemplo, como quando você assiste Senhor dos Anéis e destruir o anel em Mordor é a coisa mais importante, se fala disso o tempo todo e a jornada é nessa direção. Enquanto você está lendo o Aleph Tal, em vários momentos você fala assim, mas por que ele tem que alcançar esse objeto mesmo? Porque sempre tem isso, né? Ele precisa alcançar um objeto, ele precisa entrar num lugar super guardado, responder charadas e não sei o que, para conseguir uma espada, ou para conseguir um objeto de poder, ou para conseguir um conhecimento. E nessa jornada, em vários momentos você fala, mas por que ele tá indo atrás disso mesmo? Qual é a importância disso? Para mim fica claro que realmente é uma proposta do roteiro do Jodorowsky não deixar estes objetivos, eu não diria que os objetivos não são claros, mas eles não são constantemente evidenciados. Os objetivos não são, nesta história, algo que seja o grande ápice desta jornada do Aleph Tal. Não, a jornada é o ápice. É à medida em que ele vai encontrando novas amizades, novos seres, e ele vai desenvolvendo as suas capacidades emocionais, psicológicas, os seus poderes, você vai percebendo ali essa noção do Jodorowsky que ele apresenta, talvez na maioria dos seus trabalhos, que é esse personagem passando por um processo de transformação, de aprendizado e de crescimento à medida em que vai avançando no cumprimento das suas tarefas, digamos assim. Então vamos ver, por exemplo, o Aleph Tal encontrando, dentre outros companheiros de jornada, Diamante, uma garota pela qual ele se apaixona, o amor deles passa a ser tudo para ele, e esse amor vai ter momentos ali em que a coisa inverte o polo, e aí você vê, né, o Aleph Tal assumindo uma postura mais violenta, uma postura mais agressiva, uma postura de ódio, frente à sua própria amada inicialmente. Mas isso vai alternando conforme a história vai acontecendo, porque o que o quadrinho quer nos mostrar, o que o Jodorowsky está tentando nos mostrar com essas aventuras que são divertidíssimas de ler, é justamente esse avanço do crescimento desse personagem em consciência e entendimento daquele mundo em que ele vive. E nisso, o Jodorowsky não tem nenhum problema em arrumar poderes novos, facilitações para o roteiro e tal, porque, repito, o ponto aqui não é ele fazer uma construção de uma história onde tudo seja organizado racionalmente. Não, ele quer trazer um mundo que seja um mundo cheio de possibilidades e ele não tem nenhum problema em utilizar isso. E quando você chegar ao final do trabalho, ao final da leitura do Omnibus, aí você saca e fala, pô, faz todo sentido. O Jodorowsky não tem nenhum problema em trazer esses conceitos novos desde que a história avance para onde ele quer. E esse avanço sempre é na direção de nos fazer refletir um pouco sobre
a consciência, estados de aprendizados, o amor, o ódio, os conflitos internos, isso é muito tratado do quadrinho. Então, sim, ele é um quadrinho que traz a possibilidade da discussão, de conversar, de debater sobre os temas tratados no trabalho, mas tá longe de ser um quadrinho pesado de ler, difícil, complicado, por conta da quantidade de conceitos que o trabalho traz. Não. O Jodorowsky consegue fazer, até por essa forma talvez irresponsável de ir construindo o seu roteiro, ele faz com que o quadrinho avance rapidamente. Você lê as 400 páginas deste ônibus sem fazer muitos esforços. Até pelo ótimo trabalho de cores e de arte, faz com que seja muito divertido acompanhar esse trabalho. Então, o Jodorowsky, que tem muitas abordagens ao longo dos seus trabalhos, e eu já li vários deles, esse trabalho ele se diferencia um pouco de outras coisas que eu já li do Jodorowsky, onde ele vai muito pesado nessa coisa da agressividade, da violência e tal. Ele trata muito disso nos trabalhos dele, e esse trabalho tem vários conflitos, várias guerras, vários momentos assim. A proposta do trabalho é mais aventuresca do que violenta. Tem mais aventura ali do que violência, então é um trabalho mais leve, ele cai melhor no estômago do que outros trabalhos do Jodorowsky, que são excelentes, mas são trabalhos que demandam de você uma certa resistência a cenas mais violentas, a momentos mais pesados nas histórias. No caso de Aleph Tal, é uma grande aventura, entre aspas, a espada e feitiçaria, mas com esse elemento retro futurista, e que tem cores muito bonitas, muito divertido e que, para além de tudo isso, ainda te faz pensar. É uma oportunidade excelente de você conhecer um grande trabalho dos anos 80 ali, quadrinho europeu, quadrinho francês, e que traz no seu roteiro ali um Jodorowsky muito leve, cara. O Jodorowsky tava numa viagem aqui. Ele fez esse quadrinho assim, ó, bem relaxado. Está muito claro na estruturação das histórias, na forma quase positivamente infantil que ele assume nessa irresponsabilidade de tentar construir uma coisa que seja toda amarrada, mas que é muito, muito bom na construção de uma trama e de aventuras que prendem o leitor. Com um roteiro bastante ágil, com diálogos bastante ágeis e com esta aventura infinita por um mundo cheio de novidades e coisas que faz com que a gente fique pregado ali na página querendo saber o que vai acontecer na próxima página, na próxima aventura, como é que ele vai resolver aquela situação, enquanto acompanhamos também e vamos aprendendo cada vez mais a gostar destes outros personagens que circundam o nosso herói aqui, Aleph Tal. Cara, tem alguns artistas que a gente precisa conhecer e, se possível, ler tudo desses caras. Quem conhece o trabalho de Jodorowsky vai concordar comigo que ele é um desses caras. É um dos caras que o máximo que você puder ler dele vale a pena por conta das suas abordagens incomuns na construção de seus trabalhos. E esse é um trabalho particular e especial. Primeiro, não só pela questão de ser um formato ônibus, mas pela oportunidade de você pegar uma série longeva do Jodorowsky. A gente está mais acostumado aqui a ler trabalhos em que ele faz histórias mais curtas, né? E no caso desse é uma série mais longeva, você tem a oportunidade de ler isso tudo num formato ônibus e ter a oportunidade de ler um quadrinho do Jodorowsky que, para a minha forma de ver, tem uma particularidade, onde é um Jodorowsky mais aventureiro, sem deixar de trazer todos os seus elementos alquímicos, filosóficos. Por tudo que eu te apresentei nesse vídeo, eu recomendo que você confira este trabalho, o primeiro ônibus da editora Comic Zone, Jodorowsky, Aleph Tal. O link para você adquirir tá na descrição e também no comentário fixado. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração